Testemunho CCB, jovem sarou de síndrome Hunter em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, mas dentro de casa, a escuridão parecia tomar conta de tudo. Eu me chamo Lucas, tenho 23 anos e desde os 8, minha vida foi marcada por uma batalha silenciosa e dolorosa contra a síndrome de Hunter, uma doença rara que afeta o metabolismo e causa danos progressivos ao corpo. Os médicos disseram que eu não viveria além dos 20 anos. Minha mãe, Irmã Maria, nunca aceitou aquele diagnóstico como uma sentença final. Ela sempre repetia: meu filho vai viver porque Deus é maior que qualquer doença. A síndrome de Hunter, também conhecida como mucopolissacaridose tipo 2, é uma enfermidade genética que impede o corpo de quebrar certos açúcares complexos. Com o tempo, isso causa acúmulo de substâncias tóxicas nas células, afetando órgãos, ossos, articulações e até o cérebro. Nos primeiros anos, eu ainda conseguia brincar, correr, mas aos poucos, tudo foi ficando mais difícil. Minhas articulações incharam, os ossos ficaram deformados, e a dor se tornou uma companheira constante. Cheguei a um ponto em que mal conseguia segurar um copo de água. Minha coluna se curvou, e a respiração ficou pesada. Os médicos receitaram medicamentos caríssimos, mas mesmo assim a doença avançava. Minha mãe vendia doces, meu pai trabalhava na roça, e ainda assim, não tínhamos como pagar tudo. Foi então que ela decidiu: vamos buscar a Deus de todo o coração. Desde pequeno frequentávamos a Congregação Cristã no Brasil. Lá, aprendemos a confiar no Senhor, a orar com fé, a buscar a salvação da alma. Mas naquela época, minha doença parecia um peso maior do que eu podia carregar. Eu me sentia um fardo para minha família. Às vezes, no meio da noite, eu chorava sozinho, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Minha mãe, porém, nunca desistiu. Todas as noites, antes de dormir, ela colocava as mãos sobre minha cabeça e orava: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor sabe o que meu filho está passando. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor o livre desta enfermidade. Não é a minha vontade, mas a tua que seja feita. Eu fechava os olhos e tentava acreditar, mas a dor era tão forte que às vezes a fé parecia pequena demais. Um dia, após uma consulta médica particularmente difícil, em que o doutor disse que meu coração já estava sendo afetado, minha mãe chegou em casa com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Ela me olhou nos olhos e disse: filho, amanhã nós vamos à reunião, e lá, vamos clamar a Deus como nunca. Não sairemos de lá sem a resposta dele. Eu assenti, mas no fundo, uma parte de mim pensava: será que Deus realmente vai me ouvir? A dor nas juntas era tão intensa que até mesmo sentar na cadeira da igreja era um sofrimento. Mas algo dentro de mim dizia que aquela seria uma noite diferente. Chegou o dia da reunião. Era uma quarta-feira, o templo estava cheio, e o coro dos irmãos cantava com tanta unção que parecia que os anjos estavam presentes. Minha mãe me ajudou a sentar na primeira fileira, perto do púlpito. Eu usava uma tipóia no braço direito, porque a articulação do ombro estava tão rígida que qualquer movimento doía como se estivesse sendo perfurada por agulhas. Enquanto os hinos eram entoados, eu fechei os olhos e comecei a orar em silêncio: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Eu sei que sou pecador, mas tenho fé em Ti. Se for da Tua vontade, livra-me desta doença. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu sentia uma mistura de dor física e angústia espiritual. De repente, o irmão que presidia a reunião parou de falar e olhou diretamente para mim. Ele não sabia do meu problema, mas o Espírito Santo o moveu a dizer: há aqui alguém que está sofrendo no corpo, que está com uma enfermidade que os médicos não têm cura. Mas Deus tem. Levante a mão quem precisa da intervenção divina. Minha mãe segurou minha mão boa e a levantou. Eu não tinha forças nem para fazer isso sozinho. O irmão então pediu que todos os presentes orassem por mim. Imediatamente os irmãos se ajoelharam, e um coro de vozes começou a subir aos céus: Senhor Jesus, tem misericórdia deste jovem. Livra-o, Senhor. Curai-o em nome de Jesus. Nesse momento, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Minhas articulações, que antes pareciam presas por correntes de ferro, começaram a esquentar. A dor, que era constante, começou a diminuir. Eu abri os olhos, assustado, e vi que minha mãe também estava chorando, mas agora com um brilho de esperança. O irmão que presidia se aproximou, colocou a mão em minha cabeça e orou com autoridade: em nome de Jesus Cristo, eu determino que esta enfermidade saia deste corpo. Que o sangue de Jesus purifique cada célula, cada osso, cada articulação.
Que a síndrome de Hunter não tenha mais poder sobre este jovem porque Deus é maior. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Senti como se algo pesado tivesse sido tirado de mim. Minhas costas, que antes estavam curvadas, se endireitaram sozinhas. Meus dedos, que estavam rígidos há anos, começaram a se mover. Eu olhei para minha mãe, incrédulo, e disse: Mãe, eu não sinto mais dor. Ela me abraçou tremendo e começou a louvar a Deus em voz alta. Os irmãos ao redor também perceberam e começaram a glorificar ao Senhor. O irmão que orou por mim pediu que eu me levantasse e desse alguns passos. Com medo, mas cheio de fé, eu me levantei. E então, pela primeira vez em anos, eu andei sem sentir dor, sem mancar, sem precisar de ajuda. A reunião terminou, mas a alegria não. Todos queriam ver o milagre de perto. Alguns irmãos mais velhos que me conheciam desde criança choravam ao me ver andando, movendo os braços, sorrindo sem dor. Um deles, o irmão João, que sempre me visitava em casa para me animar, disse: Glória a Deus. Eu sempre disse que o Senhor ia te curar. Minha mãe não conseguia parar de agradecer. Ela abraçava a todos, dizendo: Deus é fiel. Ele ouviu nossas orações. Nos dias seguintes, fomos ao médico para exames. O doutor, que me acompanhava há anos, ficou estarrecido. Os exames mostravam que os marcadores da doença haviam diminuído drasticamente. Minhas articulações estavam normais, meu coração estava saudável, e até mesmo a deformação óssea havia regressido. Ele não tinha explicação médica para aquilo. Minha mãe então olhou para ele e disse: Doutor, não foi a medicina que curou meu filho. Foi Deus. O médico, embora não fosse crente, apenas balançou a cabeça, admirado. Hoje, passados 3 anos desde aquele dia, vivo uma vida normal. Trabalho, ajudo minha família, frequento as reuniões com alegria e, acima de tudo, sirvo a Deus com gratidão. Às vezes, quando vejo jovens na igreja passando por lutas, me aproximo deles e digo: não desista. Deus ouve as orações. Ele é fiel. Minha mãe sempre repete: o Senhor não só curou o corpo do meu filho, mas também fortaleceu sua fé. Ele nos ensinou que mesmo nas piores batalhas devemos confiar nele. Este testemunho não é para glorificar a mim, mas sim ao nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele não mudou. Ainda hoje, ele opera milagres, cura enfermidades e ouve o clamor dos que o buscam com sinceridade. Se você está passando por uma prova, não desanime. Ore com fé, busque a Deus com todo o seu coração, e Ele no tempo certo responderá. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que este relato sirva para fortalecer a fé de muitos e para que todos saibam, na Congregação Cristã no Brasil, Deus continua agindo com poder, curando, salvando e transformando vidas. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando olho para trás e vejo o caminho que o Senhor me fez percorrer, não consigo conter as lágrimas de gratidão. Lembro-me das noites em que a dor era tão intensa que mal conseguia me mover, dos dias em que a fraqueza me impedia até de segurar um copo d'água. Mas também me lembro das mãos da minha mãe firme em oração, dos irmãos da igreja que vinham até nossa casa só para ler a palavra e clamar por mim, dos hinos que cantávamos mesmo quando a voz falhava. Não era apenas uma doença, era uma batalha espiritual, e Deus nos deu a vitória. Há um detalhe que nunca esquecerei. Certa vez, durante uma reunião de oração em nossa casa, um irmão mais velho, homem de poucas palavras mas de muita fé, colocou as mãos sobre minha cabeça e disse: Irmão, o Senhor já te curou. Você só não está vendo ainda. Naquele momento a dor ainda estava lá, os exames ainda mostravam o avanço da doença, mas aquelas palavras entraram fundo em meu coração. Não era uma promessa vazia, era uma certeza que só vem do Espírito Santo. E foi dali em diante que comecei a crer não só pela cura, mas pela glória de Deus que seria revelada na minha vida. Os médicos tinham dito que a síndrome de Hunter era progressiva, que cada dia seria pior que o anterior. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Pouco a pouco, as dores foram diminuindo. Primeiro, consegui levantar da cama sem ajuda. Depois, andar até a cozinha. Depois, subir os degraus da igreja sozinho. Cada pequena melhora era um milagre, e minha família anotava tudo num caderno, como quem registra as obras do Senhor para não esquecer. Até hoje, quando sinto algum cansaço ou uma pontada de dor, coisa rara, mas que às vezes vem como lembrança do que já passei, olho para aquele caderno e digo: Senhor, o Senhor me tirou do poço da angústia. Não vou esquecer. Uma das coisas que mais me marca é como Deus usou essa prova para aproximar pessoas da sua presença. Tios, primos e até vizinhos que nunca tinham entrado numa igreja começaram a vir às reuniões depois de verem o que Deus fazia por mim. Um primo meu, que vivia afastado, certo dia me perguntou:
Como você consegue ter tanta paz, sabendo que pode piorar a qualquer momento? Eu só pude responder: porque minha esperança não está neste mundo. Está naquele que me segura. Não sei se ele entendeu na hora, mas semanas depois, ele estava no batismo, chorando e louvando a Deus. Isso é o que mais me enche de alegria, ver que minha dor não foi em vão, que Deus usou até isso para salvar almas. As reuniões na congregação foram meu refúgio. Não havia dia em que eu não sentisse o poder de Deus naquele lugar. Lembro de uma noite de oração em que o irmão que presidia leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Naquele exato momento, senti algo como um fogo queimar dentro de mim, e uma voz no meu coração disse: confia, eu estou aqui. Saí dali diferente. Não era mais um doente esperando um milagre, era um filho de Deus que já estava vivendo o milagre, mesmo antes de vê-lo completo. E falando em reuniões, como esquecer dos hinos? Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar, se tornou minha oração constante. Cantávamos com lágrimas, com dor, mas também com uma certeza que nenhum médico podia tirar: Deus estava no controle. Até hoje, quando ouço aquele hino, sinto o mesmo consolo. É como se o Senhor dissesse: eu ouvi cada nota, cada suspiro, cada palavra que você não conseguiu dizer. Eu estava lá. Minha mãe costuma contar que nos dias mais difíceis, ela se apegava a uma promessa: o Senhor é bom para os que nele esperam. Lamentações 3:25. Ela não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas sabia que Deus não nos abandonaria. Uma vez ela me disse: filho, se Deus permitiu isso, é porque Ele tem um propósito maior do que a nossa dor. Hoje vejo esse propósito, não só minha cura, mas a fé de muitos que foram tocados por esse testemunho. Até o médico que me acompanhava, anos depois, procurou um irmão da igreja para conversar. Ele não se converteu, mas disse algo que nunca esqueci: se o Deus de vocês faz isso por um jovem, quero saber mais sobre ele. Agora, quando vejo irmãos passando por provas, seja uma doença, uma perda, uma luta financeira, eu procuro chegar perto e dizer: Deus não nos prometeu um caminho sem espinhos, mas prometeu estar conosco em cada um deles. Às vezes eles olham com desânimo, mas eu insisto: ore. Não pare de orar. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Porque eu sei do que estou falando. Já estive no vale da sombra da morte, e Deus me tirou de lá com sua mão poderosa. Uma coisa que aprendi é que a gratidão não pode esperar a resposta completa. Mesmo quando a dor ainda estava forte, minha família e eu agradecíamos a Deus pelas pequenas vitórias, por mais um dia de vida, por um sorriso no meio das lágrimas, pela visita de um irmão que vinha só para orar conosco. A gratidão abre as portas para os milagres. Não é à toa que a Bíblia diz: em tudo, dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Não é fácil, mas é necessário. Hoje, quando participo das reuniões, às vezes sinto um aperto no peito ao ver alguém sendo ungido com óleo, alguém clamando por um milagre. Lembro de quando era eu aquele irmão de joelhos com a igreja toda intercedendo. E então oro em silêncio: Senhor, faz por eles o que fizeste por mim. Dá-lhes paciência para esperar, fé para crer e olhos para ver tua mão agindo. Porque sei que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele curou um jovem com uma doença considerada sem cura, pode fazer o mesmo por qualquer um que o busque de todo o coração. Às vezes pessoas me perguntam: como você tem tanta certeza de que foi Deus que te curou? Eu respondo com outra pergunta: como não acreditar depois de tudo que vivi? Não foi a medicina, não foi o acaso, não foi a sorte. Foi o Deus que abre os olhos dos cegos, faz os mudos falarem e ressuscita os mortos. O mesmo Deus que há 2000 anos curava os enfermos com uma palavra, é o mesmo que hoje opera nos corações dos que creem. E falando em coração, foi nele que senti a maior transformação. Antes da doença eu era um jovem como outro qualquer, preocupado com coisas deste mundo, às vezes negligente na vida espiritual. Mas Deus usou essa prova para me quebrantar, para me ensinar a depender dele em tudo. Hoje não vivo mais para mim, mas para aquele que me deu uma segunda chance. Cada dia é uma oportunidade de servir, de amar os irmãos, de testificar do seu poder. Uma coisa que sempre digo aos jovens é: não espere a prova chegar para buscar a Deus. Muitas vezes só nos lembramos dele quando a dor aperta. Mas a fé verdadeira se constrói no dia a dia, na obediência, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. Se eu tivesse uma vida espiritual mais firme antes da doença, talvez a batalha não tivesse sido tão difícil. Não que Deus não fosse fiel. Ele sempre é, mas nós, seres humanos, precisamos desse relacionamento constante com Ele para suportar as tempestades. Lembro-me de uma irmã idosa que durante minha enfermidade me disse: meu filho, Deus não tira a prova, mas Ele entra na prova com a gente.
Essa frase me sustentou em muitos momentos. Não era uma questão de Deus me livrar do sofrimento, mas de Ele estar igual ali, carregando-o quando eu não tinha forças. E isso fez toda a diferença. Hoje, quando vejo minha vida, trabalhando, servindo na igreja, ajudando em casa, não posso deixar de louvar a Deus. Mas também não esqueço dos que ainda estão na luta. Por isso, sempre que possível, visito irmãos doentes, oro com eles, leio a palavra. Não tenho respostas para todas as perguntas, não sei por que uns são curados e outros ainda esperam, mas uma coisa eu sei, Deus é bom, e seu amor por nós é maior do que qualquer dor. Às vezes, quando estou sozinho em oração, pergunto a Deus, por que eu, Senhor? Por que me escolheste para este testemunho? E sinto no coração que não é sobre mim, mas sobre Ele. Que cada vida transformada, cada lágrima enxugada, cada milagre operado aponta para um só nome, Jesus. Ele é o centro de tudo. Sem Ele não há cura, não há esperança, não há salvação. Por isso, se você está lendo este testemunho e sente que sua fé está fraca, se a dor parece maior que sua força, se as respostas não vêm, eu te digo, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada necessidade. Continue clamando, continue crendo, continue buscando. Porque Ele é fiel, e no tempo certo, você verá a sua mão poderosa agindo em sua vida. Que este relato não seja apenas uma história, mas um convite. Venha Jesus. Ele está esperando por você de braços abertos, pronto para curar, salvar e transformar. Na Congregação Cristã no Brasil, vemos isso todos os dias. Deus operando, mudando vidas, escrevendo histórias de fé. E a sua obra não para. Ele continua chamando, continua curando, continua salvando. A Ele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há alguns meses, um jovem irmão de nossa congregação, chamado Mateus, de apenas 19 anos, foi diagnosticado com a síndrome de Hunter, uma doença rara e degenerativa que afeta o metabolismo e causa danos progressivos ao corpo. Os médicos disseram aos seus pais que não havia cura, que os tratamentos eram apenas para aliviar os sintomas e que, com o tempo, ele perderia a capacidade de andar, falar e até de respirar sozinho. A notícia foi como um golpe no coração da família. Sua mãe, Irmã Maria, contava que ao sair do consultório, sentiu as pernas fraquejarem e só não caiu porque seu marido, Irmão João, a segurou pelos braços enquanto ela chorava em silêncio, sem forças nem para clamar. Mas mesmo na dor, eles não esqueceram das promessas do Senhor. Naquela mesma noite em casa, depois de colocarem Mateus para descansar, os dois se ajoelharam ao lado da cama e começaram a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor que vinha do fundo da alma. Senhor, Tu disseste que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou Lázaro, que curou o paralítico. Não estamos pedindo por merecimento, mas pela Tua graça. Tem misericórdia do nosso filho. Não o deixes, Senhor. Fortalece a sua fé, mesmo que a cura não venha agora. Mas se for da Tua vontade, restaura-o para que muitos vejam e glorifiquem o Teu nome. Os dias que se seguiram foram de muita luta. Mateus começou a sentir dores fortes nas articulações, e sua visão ficou turva. Os médicos receitaram medicamentos, mas os efeitos colaterais o deixavam fraco e sonolento. Mesmo assim, ele não faltava às reuniões. Sua mãe o levava de cadeira de rodas, e ele ficava sentado nos fundos do salão, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia. Muitas vezes, durante os hinos, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de autocomiseração, mas de gratidão. Ele dizia baixinho para si mesmo: ainda que eu não seja curado, te louvarei. Ainda que a dor aumente, confiarei em ti. Uma tarde, após a reunião de doutrina, o irmão que presidia se aproximou dele e perguntou: Mateus, como está o seu coração? Ele respondeu com voz fraca, mas firme: estou em paz, irmão. Se Deus quiser me curar, que seja para a glória dele. Se não for agora, que a minha vida, mesmo doente, glorifique o seu nome. Aquelas palavras tocaram profundamente os irmãos presentes. Alguns se emocionaram, outros oraram em silêncio. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, colocou a mão no ombro de Mateus e disse: Filho, a fé não é a certeza de que seremos curados, mas a certeza de que Ele nos sustenta, seja na saúde ou na enfermidade. E isso, você já tem. Na semana seguinte, a congregação inteira se uniu em oração por Mateus. Não foi uma campanha barulhenta, nem um pedido feito com pressa, mas um clamor constante em cada lar, em cada momento de silêncio antes das refeições, em cada oração pessoal. As irmãs se reuniam para jejuar e interceder. Os jovens faziam vigílias até tarde, lendo salmos e cantando hinos de confiança.
Os ancianos, com suas vozes trêmulas pela idade, mas cheias de autoridade espiritual, oravam com lágrimas: Senhor, lembra-te do teu servo. Não pelo que ele é, mas pelo que tu és. Até que chegou o dia da reunião de oração da quarta-feira. O salão estava cheio, e o Espírito de Deus já se fazia sentir desde os primeiros hinos. Mateus foi levado pela mãe e colocado perto do púlpito. Ele não conseguia mais ficar em pé sozinho, e suas mãos estavam quase imóveis. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Quando o irmão que presidia fez a oração de abertura, pediu que todos se ajoelhassem. E então, algo incomum aconteceu. Enquanto os irmãos oravam, Mateus começou a tremer. Não era o tremor da doença, mas algo diferente, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Sua mãe, assustada, segurou com mais força, mas ele sussurrou: Não é dor, mãe. É paz. De repente, ele sentiu um calor intenso nas pernas, como se mãos invisíveis estivessem tocando suas articulações. E então, sem aviso, sem esforço, ele se levantou. No início foi um movimento lento, como se estivesse testando suas próprias forças. Mas logo estava de pé, firme, sem apoio. Os irmãos mais próximos viram e ficaram paralisados. Alguns começaram a chorar. Outros, sem entender, apenas observavam em silêncio. Mateus, com os olhos cheios de lágrimas, deu os primeiros passos. Não eram passos trôpegos, mas firmes como os de alguém que nunca havia sido doente. Ele caminhou até o centro do salão, levantou as mãos e disse com voz clara e forte: Glória a Deus. Ele me curou. O salão explodiu em louvor. Não foram gritos desordenados, mas um coro de ações de graças com irmãos ajoelhados, outros de pé com as mãos levantadas, todos glorificando a Deus. Alguns cantavam, outros choravam, outros simplesmente repetiam: Aleluia! Aleluia! A mãe de Mateus caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto o pai, de pé, com lágrimas escorrendo pela barba branca, apenas balançava a cabeça e dizia: Grande és tu, Senhor! Grande és tu! Nos dias que se seguiram, Mateus foi levado aos mesmos médicos que haviam dado o diagnóstico. Eles ficaram atonitos. Exames foram repetidos, especialistas foram consultados, mas não havia explicação médica. A doença simplesmente não estava mais lá. Um dos médicos, depois de analisar tudo, olhou para Mateus e disse: Isso não é possível. Não há registro de cura espontânea para esta síndrome. Mateus sorriu e respondeu: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas o milagre não parou aí. A cura de Mateus trouxe algo ainda maior, um avivamento na congregação. Muitos que estavam frios na fé se aproximaram de Deus. Jovens que haviam se afastado voltaram para as reuniões. Famílias que estavam divididas se reconciliaram. E o mais lindo, Mateus, que antes era tímido, passou a dar testemunhos nas reuniões, sempre com humildade, sempre apontando para Jesus. Ele dizia: Não fui eu que me curei. Não foram os médicos. Não foi a medicina. Foi o Senhor. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Não importa o que você esteja passando, Ele é poderoso para salvar. Uma vez, uma irmã idosa, que sofria de artrite há anos e mal conseguia mover as mãos, se aproximou dele após uma reunião e perguntou: Mateus, como eu posso ter fé como a sua? Ele segurou as mãos dela, já deformadas pela doença, e respondeu: Não é sobre ter fé grande, irmã. É sobre ter fé no Deus grande. Eu não tinha forças, mas Ele me sustentou. Eu não tinha esperança, mas Ele me deu. Não foi a minha fé que me curou, foi a fidelidade dele. Então, não olhe para o tamanho da sua fé, olhe para o tamanho do nosso Deus. E assim, a história de Mateus se tornou um farol para muitos. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus quis usar sua fraqueza para mostrar sua força. Ele não se tornou orgulhoso, não se achou melhor que ninguém. Pelo contrário, quanto mais Deus o usava, mais humilde ele ficava. Sempre que alguém o elogiava, ele respondia: Não me elogiem. Louvem a Deus. Eu só sou um vaso de barro, mas Ele é o tesouro. Hoje Mateus serve na obra do Senhor com alegria. Ele visita os doentes, ora com os aflitos, compartilha a palavra com os jovens. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que conhece aquele que tem. Ele sabe que a cura que recebeu não foi apenas física, mas espiritual, porque antes de sarar do corpo, Deus já havia sarado sua alma. E assim, a cada reunião, quando ele se levanta para dar seu testemunho, os irmãos ouvem não apenas a história de um milagre, mas um convite: venha a Jesus. Não espere estar perfeito. Não espere ter fé suficiente. Venha como está. Ele não rejeita ninguém que vai a ele com um coração sincero, porque no final não se trata de curas, de milagres ou de histórias emocionantes. Trata-se de um Deus que ama, que ouve, que age. Um Deus que não mudou, que ainda hoje opera, que ainda hoje chama, que ainda hoje salva.
E enquanto houver um coração disposto a crer, ele continuará escrevendo histórias como a de Mateus, histórias de fé, de esperança, de um amor que nunca falha. Que este testemunho não seja apenas lido, mas vivido. Que cada um de nós, independentemente da prova que enfrentamos, possa dizer como o salmista: esperarei no Senhor, na minha alma esperarei, na sua palavra confiarei. A minha alma espera somente no Senhor, dele vem a minha salvação. Porque ele é fiel, ele é bom, e ele nunca nos abandona. A ele que faz todas as coisas novas, seja a glória, a honra e o poder, agora e para sempre. Amém.